Então, gente, boa noite. Meu nome é Lohane, eu sou acadêmica do curso de Medicina da UEM e presidente da Alamug. Em decorrência da pandemia, a gente decidiu fazer a nossa aula inaugural via online e aberta para todos, em função da gente poder difundir o conhecimento da nossa área de estudo, que é a geriatria e gerontologia, nesse tempo que está todo mundo, alguns sem aula, outros vivendo essas ansiedades. Então, a gente optou por isso, tá? Em nome da diretoria, eu quero agradecer a doutora Silvana por ter topado essa com a gente, disponibilizado um tempinho para compartilhar esse conhecimento e a presença de cada um também, tá? E caso haja alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, que no final da aula a doutora vai estar respondendo. E ao decorrer da aula, eu vou enviar o link para vocês preencherem para poder gerar o certificado, tá bom? Agora, a doutora já pode iniciar. Alguma dúvida? Tudo bem? Ok. Então, acho que podemos, né? Vocês me ouvem bem? Agora eu vou fazer igual a você. É um pouco estranho essa vida de dar aula assim, né, para uma tela. Se alguém puder me dar só um retorno, se vocês estão me ouvindo bem, se está saindo áudio. Sim, tá tudo certinho. Perfeito. Antes de tudo, eu queria agradecer aos organizadores, que, na verdade, posso dizer que eu estou orgulhosa de vocês, né? Quando eu virei geriatra, foi numa época em que geriatria era muito difícil. Para ser sincera, não era tão difícil, porque nós tivemos os pioneiros, né? Por exemplo, os English Boys. Um dos representantes é o Dr. Renato Maia, que faleceu esse ano aqui em Brasília, e que para fazer geriatria teve que ir para fora do país. A geriatria praticamente não existia no Brasil, ela existia pontualmente. Ela começou no Rio Grande do Sul, por um motivo muito óbvio. Afinal, o Rio Grande do Sul é uma cidade, como foi povoada por povos europeus, há uma mistura, mas isso acabou trazendo de berço a questão de você herdar populações que passaram a viver muito, que já vinham evoluindo num processo de envelhecimento lá na Europa, e que, apesar dos pesares, vieram aqui, carregaram consigo algumas coisas vinculadas, inclusive, a dietas, estilos de vida, e tanto que o Rio Grande do Sul tem uma Blue Zone, que é Veranópolis, que é uma cidade em que o envelhecimento populacional ele é marcante. Mas lá atrás, quando eu fiz geriatria, e eu terminei em 2010, lá na Escola Paulista, a geriatria ela não trazia tanta fascinação assim. Talvez porque a gente soubesse muito pouco ainda, e porque nós somos um país que envelheceu muito rápido. Então, toda vez que por exemplo, na minha faculdade, eu sou formada, eu acabei colocando no slide, eu sou formada pela Universidade Estadual do Piauí. E fiquei orgulhosa por ter sido chamada também por uma outra estadual, mas bem mais distante de mim, né? Lá no Paraná. Eu achei incrível, tenho vários amigos paranaenses, inclusive uma das minhas melhores amigas é paranaense, mas é de Curitiba. E aí, quando eu fiz faculdade, Liga não existia praticamente. E eu fiquei extremamente tocada, porque eu acho que uma das funções que eu sigo e trago para mim mesma, depois que eu fiz geriatria, é que eu pudesse difundir a questão do entendimento para o envelhecer. Esse olhar um pouco diferenciado que quem é idoso precisa ter, porque afinal o idoso é um adulto que passou por tudo, mas ele traz consigo uma série de questões que faz com que esse olhar precise ser diferenciado. E aí, por isso eu comecei o Instagram, por isso eu comecei as lives, comecei de forma muito tímida. E aí vocês vieram contactando no Instagram, olha como o mundo mudou, estou me sentindo aqui muito como os meus próprios pacientes, assim, lançados nesse mundo de grande tecnologia. Em vez de olhar para a carinha de cada um de vocês que estão aqui conosco, estou olhando para uma câmera fingindo que é com vocês. Mas fiquei tocada e fiquei feliz por ver tanta gente jovem, motivada
a estudar sobre o envelhecimento, e eu estou aqui na aula inaugural, aqui diretamente de Brasília, né? E pelo que eu entendi, com pessoas do Brasil inteiro. Realmente fico feliz, fico satisfeita, agradeço novamente a Liga. Então, essa sou eu poderia começar dizendo que eu sou médica geriatra, mas eu vou dizer um pouquinho mais de mim. Eu sou médica geriatra, formada lá em 2005, primeiro na Estadual do Piauí, e aí vim por esse longo caminho, que tem que ser o caminho do médico. O caminho do médico, ele é feito para ser longo, porque nós temos muita responsabilidade nas costas. E vocês estão vendo isso com toda essa questão da pandemia. E aí eu fui para Santa Casa, fiz residência de clínica médica. Quem acompanha meu Instagram, eu contei um pouquinho como isso acabou impactando na minha escolha, que até então ia ser nefrologista. Entrei na faculdade querendo, como tantos vocês, um pensamento fixo numa especialidade por uma questão de vida. E aí acabei virando geriatra, especialista pela Unifesp, titulada em 2011. Mas também sou mais, né? Sou mãe de 2 meninas lindas, de 5 anos, uma de 5 anos e uma de 1 ano e 8 meses. Sou esposa, sou filha, então são um conjunto de coisas, né? E vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as manifestações atípicas das doenças no idoso. Só que antes de falar sobre isso, assim, vocês vão ver isso com uma certa frequência. Eu declaro aqui que não tenho nenhum conflito de interesse. Então, assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse no sentido de que nunca trabalhei para a indústria farmacêutica, nada envolvido que pudesse estar mudando aqui a perspectiva de vocês. Então, todas as vezes que a gente fala de manifestação atípica no idoso, primeiro eu tenho que ir lá um pouquinho atrás, porque afinal que a gente está falando tanto de idoso agora? Por que a gente se preocupa com o envelhecimento? Isso não começou por causa da pandemia, por causa da maior mortalidade em idosos. Isso começou porque a humanidade foi transcorrendo nesse caminho, no caminho de, através de uma melhor qualidade de vida, envelhecer. E aí, um fenômeno mundial. Então, até na África, que é um pouco mais complicado ainda, você tem um processo de envelhecimento andando. Então, você tem um processo dispar no mundo inteiro, em que eu tenho, por exemplo, países como o Japão, né, que é um país conhecido por ser centenário. Outro país que nós temos uma blue zone muito conhecida, que é Okinawa. Nós temos a Espanha, que está caminhando, hoje é o segundo país praticamente do mundo, com a maior parte da sua população idosa. E aí nós olhamos para o mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento e olhamos para nós mesmos, né? Então, hoje o Brasil, nesses mais de 200 milhões de habitantes, tem 13,5% de idosos em sua população. É muita gente. E foi muito rápido que a gente envelheceu, né? Assim, aliás, o Brasil é rápido em tudo. Nós somos superlativos em tudo. Porque a gente é muito diferente entre si. Nós somos um continente, então todas as vezes que a gente anda, a gente costuma andar de uma forma muito atropelada. E foi isso que aconteceu no Brasil. Então, o Japão, por exemplo, demorou séculos para envelhecer, para se tornar uma população mais envelhecida, para ganhar os seus centenários, construiu políticas e mudou a perspectiva da sociedade em torno daquele país envelhecido. O Brasil não, isso tudo aconteceu em 40 anos, né? Em 40 anos, a gente passou de uma população muito jovem, em que uma mulher tinha em torno de 5 filhos, a média da família brasileira era essa. Quantos de vocês têm tios, mães e pais com famílias numerosas, né? Assim, com famílias de 11, 12 filhos. Isso antigamente era comum. E quantos de vocês hoje conhecem famílias assim que convivem na sua mesma idade? Provavelmente poucos de vocês, né? E aí a gente transcorreu esses 40 anos, e eu vou já dizer exatamente a razão, de forma muito atropelada, ainda com a cabeça em manter, e ainda por necessidade, um olhar sobre a saúde materno-infantil, a gente teve que entender que os velhos estavam envelhecendo ainda mais e que o Brasil começava a se tornar um país idoso. E aqui só um adendo para vocês saberem: o país é considerado idoso pela Organização Mundial de Saúde quando ele tem a partir de 14% da população idosa.
E isso é importante porque ele precisa modificar a população, toda a política pública voltada para a sua própria população, porque afinal seus interesses passam a ser outros, né? E por conta disso ele vai ter outros impactos econômicos, porque ele não vai ter mais a força produtiva que ele pensava em ter antes, porque ele precisa a perceber da massa aposentada que existe, né? E aí ele tem que dar um jeito de segurar essa massa aposentada, que não mais será uma massa ativa de trabalho, e ele vai ter um impacto muito grande nos seus serviços de saúde e na acessibilidade, no dia a dia dessas pessoas. Tanto é que a OMS, ela olha para isso também não faz muito tempo, mas ela teve que ir lá em 1992, por exemplo, se preocupar e montar uma estrutura para que a gente começasse a olhar para o envelhecimento ativo e saudável, porque isso passou a ser importante. Porque quanto mais a população evolui da melhor forma possível, ou seja, da forma ativa e saudável, que é o que todos queremos, melhor para todo mundo, né? Melhor para o idoso, melhor para a família, melhor para a estrutura do Estado. E aí, isso, enfim, foi acontecendo de uma forma muito célere. Então, no Brasil, aconteceu como aconteceu em grande parte do mundo. Só que, como eu falei, foi de uma forma atropelada, acelerada e ladeira abaixo, né? No fundo, foi assim que aconteceu, ladeira abaixo. E a gente tem 3 fatores que foram muito marcantes. Primeiro, a gente conseguiu tornar crônicas doenças que antes matavam muito. Então, por exemplo, antigamente as pessoas morriam de diabetes. Isso quer dizer o quê? Elas morriam de estado hiperosmolar, elas morriam de cetoacidose diabética, e elas morriam rápido, elas morriam jovens. Por exemplo, o bisavô do meu marido morreu de diabetes, porque ele não tinha assistência. Primeiro, o diagnóstico demorava muito. Aquela história das formigas no xixi, que eu acho que, não sei se vocês ouviram, mas era uma história que se conta muito, quem estuda semiologia médica sempre tem histórias da medicina, né? Você sempre tem isso, que antigamente, como que você fazia o diagnóstico de diabetes? Aquela pessoa urinava em um determinado canto e ali juntava formigas. Então, vocês devem ter ouvido falar disso, se não ouviram agora. E era assim mesmo que você fazia o diagnóstico. Você não tinha exames disponíveis, muito menos você pensava na morbimortalidade desses pacientes para frente. Alguns pacientes sequer tinham a oportunidade de amputar membros, porque eles morriam muito antes disso. Só que aí veio a tecnologia, veio o acesso a determinados diagnósticos precoces, a gente começou a controlar, a insulina apareceu, começaram a aparecer os antidiabéticos orais, e pum, a diabetes passou a ser uma doença de cuidados paliativos, mas de cuidados paliativos cuja intenção de tratamento é o prolongamento da vida, né? E a gente foi muito eficaz nisso. Uma outra doença que isso aconteceu foi a pressão alta. Então, a hipertensão arterial passou a ter um olhar sobre ela é, inclusive, de muito mais fácil diagnóstico, e a gente passou a entender a importância de controlá-la de forma adequada. Mas a gente tem outras questões, por exemplo, a gente não só controlou, como em várias questões a gente dizimou, a gente passou a tratar, a gente passou a identificar doenças infectoparasitárias, que antigamente as pessoas morriam disso. Eu ainda cheguei a tratar uma alta infestação por Ascaris lubricoides. A famosa lombriga. Eu ainda cheguei a ver isso. Vocês provavelmente que são estudantes aqui conosco, eu acho que acredito que a grande maioria não vão ver isso na prática clínica, porque a gente tem vermífugo, porque a gente melhorou as condições sanitárias no país, apesar de ainda serem muito precárias. E aí, essas questões que antes matavam, as pessoas morriam. Fora isso, a gente tem o quê? Sarampo. A gente hoje voltou, mas antigamente a gente passou por muito tempo controlado. Poliomielite, varíola. Então, tudo isso a gente foi controlando a partir da erradicação por vacinas. E aí nós tivemos um impacto direto na queda da mortalidade, as pessoas começaram a ter acesso, inclusive, a serviços de saúde, e a mulher passou a ter um papel muito importante, porque a mulher passou a fazer parte da força de trabalho. Então, a mulher saiu de casa para trabalhar.
E a partir disso, eu tive uma diminuição da taxa de natalidade. Ela passou a ter acesso a anticonceptivos, a métodos anticonceptivos, a orientação sexual. E aí eu tive uma queda de uma taxa de natalidade que foi de 5 para uma de hoje, por exemplo, que é de 1,5 por mãe, né? Então é 1 a 2 filhos por mulher. Isso foi o que, e principalmente esses 3 primeiros fatores que vocês estão vendo aí, esses 3 primeiros fatores é que são realmente o de grande impacto. Depois disso, a gente teve a questão dos acessos a serviços de saúde, e aí vocês não são uma geração que viram a saúde brasileira antes do Sistema Único de Saúde. Antes do Sistema Único de Saúde, as pessoas só tinham acesso aos serviços de saúde se elas estivessem morrendo, porque elas iam para algum hospital para ter um atendimento, enfim, em vias finais, ou se elas fossem empregadas e fizessem parte de um sistema previdenciário que mantinha, inclusive, o sistema ambulatorial de atendimento, que era focado no atendimento por especialidades dentro de grandes ambulatórios. Então, não existia equipe de saúde da família, não existia atenção primária, não existia esse conceito de que você poderia ter um grande impacto na saúde das pessoas se você tivesse, por exemplo, uma política de prevenção e promoção de saúde, prevenção de doenças e promoção de saúde. Isso veio a acontecer depois da Constituição de 1988. Antes dela existia o famigerado INAMPS, que era esse sistema previdenciário, que era um instituto, que era previdenciário de assistência à saúde. Antes disso, então, só quem tinha acesso eram esses, ou pessoas muito abastadas. E fora isso, claro, a gente teve o avanço da tecnologia dentro da medicina, o avanço diagnóstico, o avanço de tratamento. Algumas doenças que até pouco tempo atrás eram morte certa, por exemplo, o melanoma, hoje são doenças que têm possibilidades terapêuticas, possibilidades terapêuticas de cura real. Então, a gente, principalmente para o câncer, isso tem sido uma realidade, tanto que quem não é oncologista tem muita dificuldade de acompanhar essa evolução. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho do que já é a nossa, uma comparação, né, do que já é a nossa estrutura mundial. Porque a gente está em 2020, talvez isso mude com o Covid, a gente ainda não sabe. Porque, querendo ou não, quando você vai ver a pandemia, ela não tem um impacto de mortalidade em números absolutos tão grande assim em todas as faixas etárias, mas talvez ela tenha nessa faixa etária mais idosa. A gente vai ter que esperar para ver se esse impacto vai existir de uma forma tão grande. Mas dá para vocês compararem muito bem como as coisas, aquela pirâmide clássica que ela tem um formato mais triangular, ela vai realmente tendendo a virar uma pirâmide que não é pirâmide, né? Que é um quadrado, em que eu vou tendo um alargamento aqui do ápice. E aí vocês podem comparar um pouquinho do que é a nossa realidade brasileira, isso porque a gente nem tem a nossa realidade aqui mais próxima do que é a realidade japonesa. E qual é a previsão para o Japão para frente, né? Então, vocês veem que a gente, cada vez mais, a gente está entrando num processo em que eu tenho uma diminuição da base, portanto, das crianças, do aumento aqui do ápice, portanto, dos idosos, dos longevos e dos centenários, né? Dos longevos, dos muito longevos, vocês vão ouvir falar muito sobre isso. E aqui é a pirâmide japonesa, que é assim desde 2004. Na verdade, desde 2004, eles já são uma estrutura em que você já tem um impacto muito grande dessa população idosa, e a projeção deles para 2050 é que 40% praticamente da população deles seja idosa. Então, a gente falou de tudo isso. Bebendo aguinha, gente. Mas, afinal, o que é envelhecer, né? Envelhecer é um processo que sempre causa medo, mas ele é um processo natural. Ele é um processo natural e ele é inerente a todo mundo que é vivo. Tudo que é ser vivo envelhece. Portanto, uma árvore envelhece, né? Portanto, um animal envelhece. Portanto, nós envelhecemos. E ele é um processo progressivo, biológico, intrínseco, ou seja, faz parte de ser vivo. E ele é universal, então ele vai afetar todo mundo. E por que a gente envelhece?
se vocês forem pegar o tratado, e aí a gente tem o Tratado de Geriatria e Gerontologia Brasileiro, por exemplo, se vocês forem pegar qualquer livro que fale um pouco do envelhecer, ele vai mostrar várias teorias para vocês. Mas hoje aquilo que a gente considera que seja a teoria mais validada é que a gente envelhece, porque à medida que o tempo passa, nós vamos sofrendo uma série de agressões na estrutura finalzinha ali do nosso DNA, bem na pontinha, a gente vai passando pelo processo oxidativo, a formação de radicais livres, todas as invasões que a gente tem por processos outros, por exemplo, vírus, bactéria, tudo isso vai gerando um ambiente em que eu vou tendo cada vez mais, com o passar da idade, uma diminuição desse tamanho do telômero. O telômero seria o nosso relógio biológico. Isso acontece por quê? Porque, assim, para a gente manter o telômero no mesmo tamanho, eu preciso da manutenção da enzima, que garante a replicação dele, e celular, que é a telomerase. Então, tudo isso que vai agredindo, que a gente vai produzindo, que é um processo, é como se fosse é um mal necessário, né? Tudo aquilo que é excretado ali dos processos celulares, eles vão diminuindo a produção da telomerase e, portanto, o telômero ele vai encurtando, 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 até que vai chegar numa hora que ele vai desaparecer e, portanto, aí acabou a nossa vida. De uma forma muito en passant, seria assim. Mas a verdade é que o mais importa é que o envelhecer, ele é um processo único. Então, apesar de eu saber de forma biológica, de uma forma muito segura, o que vai acontecer no envelhecimento, o processo de envelhecer, ele é diferente para cada indivíduo, porque nós vivemos de forma diferente entre a gente. Então, assim, as oportunidades de vida que eu tive são diferentes das oportunidades de vida de uma outra pessoa. O caminho da minha vida que me levou até aqui são, portanto, diferentes do caminho de outra pessoa. O meu nível de atividade física, o meu nível de cuidado comigo mesmo, se eu fumo, se eu não fumo, se eu bebo, se eu não bebo, isso é o que eu vou levar nessa longa estrada da vida e, portanto, é isso que vai definir a forma como eu vou envelhecer. É só isso, doutora? Não, não é só isso. Assim, sorte existe nisso? Talvez. Sorte existe. Mas a verdade é que como eu vivi, é a forma que eu vou envelhecer. Essa é a grande verdade. Por isso que você tem gente que às vezes é da mesma idade, mas são totalmente diferentes entre si. Então, há diferentes maneiras de envelhecer, apesar dele ser um processo biológico progressivo e universal. Então, eu posso envelhecer com Abílio Diniz, que é muito conhecido. Então, assim, quem já viu falando, toda vez que eu dou aula, eu acabo usando essa comparação, né? Se você tem idosos como Abílio Diniz, que tem quase 90 anos, que é corredor, que é uma pessoa muito bem sucedida dos negócios, e você tem idosos que tiveram um AVC, que tiveram uma demência, que ficaram acamados, que às vezes fraturaram um fêmur e não tiveram as mesmas oportunidades de reabilitação. Então, portanto, cada um vai envelhecer de uma forma única. Se a gente for pensar os tipos de envelhecimento, eu tenho o mais clássico, né? Que é fácil saber que uma pessoa é idosa pela idade dela, né? Então faz sentido falar de envelhecimento cronológico. Então, por exemplo, hoje no Brasil é considerado idoso quem tem a partir dos 60 anos. Por quê? Porque nós somos um país em desenvolvimento. Em países desenvolvidos é a partir dos 65 anos. Por quê? Porque isso tem a ver com a vida da pessoa, né? Com as oportunidades, com a qualidade de vida que ela tem. Tem países que, por uma questão de política pública, inclusive, estão mudando isso, pois vocês devem ter visto que a Itália, um pouco antes de tudo isso começar do Covid, ela tinha mudado, acho que para 75 anos. Eu tenho um envelhecimento biológico, que a gente vai mostrar um pouquinho disso para a gente chegar porque que tem as manifestações atípicas. Social, que é porque há uma mudança no meu papel da sociedade,
E o envelhecimento psicológico, né? Que algumas pessoas advogam, por exemplo, que Vinícius de Moraes nasceu velho e morreu jovem, por causa das suas ideias. Só que a gente vai se ater aqui ao envelhecimento biológico. E ele é importante por quê? Porque realmente quando o tempo passa e a gente vai envelhecendo, e a gente começa a envelhecer, dizem que é quando a gente nasce, é verdade. A gente começa a envelhecer aí, mas o impacto grande do envelhecimento, ele vai chegar por volta dos 30, 40 anos. Que é quando eu começo a ter uma diminuição das minhas reservas funcionais, uma alteração de vários mecanismos de controle das atividades das minhas células, isso tem impacto no funcionamento e na estrutura dos tecidos. E isso é chamado de senescência, ou seja, de envelhecimento normal. Fora isso, eu ainda tenho o impacto das alterações patológicas que podem vir com mais facilidade nos órgãos e sistemas de quem está passando pela senescência. Não disse a senilidade. É o que acontece, por exemplo, envelhecer. Eu tenho, sei por conta da senescência, mas pode vir a senilidade e acrescentar uma hipertensão arterial nesse processo, então eu tenho a junção das duas coisas. E isso é extremamente importante, porque essas alterações que vão vir com a senescência, elas é que vão fazer as manifestações de doença serem diferentes, por exemplo, na maior parte dos idosos. E aí eu vou destacar que assim, a senescência, a gente poderia dar uma aula só disso, porque eu tenho alteração em todos os sistemas, mas eu vou destacar para vocês algumas coisas. Eu tenho a alteração da minha constituição corporal. O que quer dizer isso? Então, assim, eu tenho uma diminuição, eu tenho uma alteração da minha composição. Então, eu perco massa magra, eu perco percentualmente água corporal total. E isso tem um impacto, por quê? Porque eu perco músculo, eu perco a água que está dentro das minhas articulações, por exemplo. E aí faz todo sentido, por que idoso sofre tanto com queda, com osteoartrose? E eu tenho um aumento percentual do acúmulo de gordura corporal. E aí, vocês percebem que alguns idosos têm aquela gordurinha na frente, né? Com mais facilidade. Eu tenho uma alteração, portanto, da minha reserva funcional, que é minha capacidade intrínseca de responder a necessidades, a qualquer coisa que desequilibre ou ataque o meu organismo. E eu tenho uma coisa muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar várias vezes nesse processo de coronavírus, que é a imunossenescência, que é o envelhecimento do meu sistema imune. E o sistema imune aqui, ele é responsável por tudo, ele é o meu sistema de defesa depois da barreira, né? Então, a gente tem um sistema de defesa, que é uma barreira, que é a pele, por exemplo, as vibrisas do nariz, as células epiteliais que estão no trato respiratório, e eu tenho o meu sistema imune de defesa, com os meus linfócitos, meus macrófagos, toda uma estrutura, as NKs, tudo estruturado para que eu reconheça antígenos e ataque esses antígenos ou que faça reações corporais para que eu responda àqueles antígenos e, portanto, ele não me mate. Só que com o envelhecimento, essa minha resposta não é mais a mesma. Então, ou ela fica mais lentificada. E algumas células sequer são acionadas. Alguns processos que eram para ser acionados, que eu esperava que eles fossem acionados, eles não são acionados no tempo certo ou da forma adequada. Isso tem um impacto na forma como a doença se apresenta, né? Então, essa pequena introdução foi justamente para chegar no cerne da questão que vocês me chamaram aqui para falar. Então, a gente tem toda uma modificação dentro de como a gente era adulto e de como a gente vai ficar assim que a idade for passando. Essa aula se chama Manifestações Atípicas e das Doenças nos Idosos, mas também poderia se chamar Por que os idosos quase não fazem febre? Porque, em geral, essa é a pergunta que me fazem, né? Por que isso acontece? Bem, os principais fatores que estão envolvidos nas manifestações atípicas das doenças são esses aí que a gente falou para trás. Então, a diminuição da minha reserva funcional, lembrando que ela é essa capacidade que eu tenho dentro do meu interior como ser biológico para responder a adversidades, e aí adversidades no sentido antígenos. Porque eu tenho as alterações da senescência
e aí faz muito sentido eu ter alteração essa do sistema imune, perdão, e as alterações dos meus sentidos, todos eles. O tato, a visão, o paladar, a audição, isso vai ser importante, porque eu tenho alterações no meu sistema de barreira, então o meu turgor cutâneo não é mais o mesmo, então nem sempre eu vou conseguir identificar algumas coisas que eu procuro no adulto, eu não consigo identificar no idoso, né? As multimorbidades, o idoso, ele tem uma particularidade que vocês, assim, quando a gente está na faculdade, a gente é treinado para nós fazermos uma anamnese em que eu pego todos os sinais e sintomas que estão presentes naquele momento, eu junto numa caixinha de Pandora, dou uma balançada e de lá sai um diagnóstico único que vai me justificar tudo o que aconteceu para trás, tudo que o paciente me contou, tudo que eu vi no exame físico. Esse é o pensamento normal da nossa formação. Na geriatria, não é assim. Por quê? Porque, em geral, o idoso, ele tem as alterações da senescência, portanto, do envelhecimento normal, as alterações da senilidade, portanto, do envelhecimento patológico com as doenças, então, ele não tem só uma. Então, quantos idosos vocês conhecem que é hipertenso, diabético, que mais? Ai, gente, tem glaucoma, é a história da vida da gente, né? Tem osteoporose, tem uma hiperplasia prostática benigna, outros têm uma obstrução arterial, então eles têm tudo isso junto ao mesmo tempo, de uma só vez. Tem uma insuficiência cardíaca junto, e já tem uma insuficiência renalzinha ali, aí ele cai com frequência, aí ele não está bem adaptado, porque ele ainda não fez a cirurgia de catarata, porque a catarata chegou. Então, assim, o idoso, eu não posso pegar os sinais e sintomas dele e colocar dentro dessa caixa e fazer, portanto, um só diagnóstico. Então, eu tenho muitas doenças que conversam entre si e para muitas doenças, em geral, a gente usa muitas estratégias farmacológicas que também são um problema, que aumenta o risco de interação entre elas. Então, a questão de eu posso ter a interação entre as drogas, a interação droga-doença, a interação entre doenças, e tudo isso pode interferir para as manifestações. É um dos fatores que faz a manifestação vir atípica nos idosos. Quanto maior a minha idade, mais isso acontece. Por quê? Assim, especialmente depois dos 85 anos, justamente por aquela questão relacionada a minha reserva funcional, né? Os idosos mais idosos, eles tendem a ter mais tudo isso que eu apresentei aqui. Os idosos mais idosos, eles tendem a apresentar mais, por exemplo, transtorno cognitivo. Aumenta a chance de ter Alzheimer. A partir dos 80 anos, a gente vai aumentando isso quase em PG, né? Assim, a gente vai aumentando isso numa progressão quase exponencial, é uma coisa bem grande. E quando eu tenho um transtorno cognitivo prévio, eu aumento a chance, contribui para que apresente uma manifestação atípica. E por que é importante eu saber que isso pode acontecer? Bem, porque é sempre importante eu entender que aquilo é um sinal e reconhecer precocemente para que eu possa tratar o mais rápido, para que aí eu tenha menor morbimortalidade. No fundo é para isso. Porque se eu não sei que existe, eu ouvia muito na faculdade a história do ditado, que é assim, quem não entende o que procura, nunca entende o que acha, né? Então, se você não sabe o que você está procurando, como você vai entender o que você achou? Isso não vai acontecer. Então, por isso que é importante você reconhecer de uma forma precoce que aquele idoso, você não pode ficar esperando que ele tenha o habitual. Isso agora tem sido uma grande dor de cabeça para a gente que é geriatra e para os emergencistas. Porque, por exemplo, não é fácil reconhecer COVID em um paciente idoso. Não é fácil, não é fácil. Aqui nesse quadro, eu apresento para vocês as manifestações atípicas mais comuns. E eu destaco especialmente o delírio. Vocês vão ver, dá para dar uma aula inteira só de delírio, eu vou passar bem por cima de tudo isso aqui, assim, para que vocês saibam, a gente vai conversando Ó, vamos chegar lá. Então, a gente pode ter. As manifestações atípicas significam o quê? Eu tenho que começar a reconhecer, quando isso aqui acontece, que algo está errado.
E que esse algo está... E aí a responsabilidade minha, como médico, sair atrás de que causa é. O que está... Qual é a etiologia? Então, eu preciso reconhecer que quando uma dessas coisinhas aqui acontece, é um sinal de alerta. E aí eu tenho a obrigação procurar qual é a causa que está gerando isso aqui. Porque nem sempre é simples. Nem sempre é simples. Quantas vezes eu fui chamada no pronto-socorro para fazer a avaliação, responder parecer para a geriatria de um paciente com doença de Alzheimer agudo? Não foi uma nem duas vezes. E eu tive que me controlar muito, porque quando a gente aprende uma coisa nova e faz aquilo todo dia, o nosso ímpeto é achar que todo mundo também foi treinado para aquilo e, portanto, é a obrigação de saber. Mas aí eu entendi depois que não. Grande parte de nós, médicos, não fomos treinados para lidar com as alterações normais do envelhecimento. O geriatra foi, mas os outros não. Então, essa confusão é uma confusão que acontece. Então, a partir daí, eu passei a me dedicar a tentar explicar para esses colegas que pediam que não existe doença de Alzheimer aguda. Que quando eu tenho uma alteração abrupta de estado de atenção, com flutuação de sintomas, com confusão mental, com troca de sono-vigília, às vezes com pensamento muito desorganizado, eu estou diante de um estado confusional agudo, portanto, de um delírio, e não um delírio, mas um delírio. E que esse delírio, ele nada mais é que ele está, é como se ele tivesse, como se fosse febre, às vezes eu explico assim, né? É como se fosse uma febre no idoso. Ele é um grande sinal de alerta que o corpo está desequilibrado e a gente tem que entender por quê. E aí é nossa obrigação procurar, porque absolutamente tudo pode dar delírio. Aliás, absolutamente tudo pode vir com uma dessas coisinhas aqui que vocês estão vendo no quadrante. Como assim tudo, doutora? Tudo. Fecaloma, infecção urinária, pneumonia, infarto agudo do miocárdio, um AVC, TEP, que é tromboembolismo pulmonar, distúrbios hidroeletrolíticos, desidratação, absolutamente tudo pode vir como sendo uma dessas coisas. Covid. Olha que difícil, né? Só que, às vezes, essa manifestação, ela não é tão clara quanto é o delírio. Eu vou marcar especificamente o delírio mais para frente. Às vezes, ela vem com uma simples mudança no status funcional anterior. O que quer dizer isso? Quantas e quantas vezes eu peguei no consultório familiares muito preocupados, trazendo os seus idosos, porque antes ele morava sozinho, de uma semana para cá ele não consegue mais. Ele passou a ficar deitado o tempo inteiro, ele mal anda e vai do quarto para a cozinha. Ele ligou pedindo ajuda porque ele não está conseguindo se levantar para ir para o supermercado. Ele está precisando. Antes ele comia com a própria mão, doutor, e agora ele mal consegue pegar a colher. Então a gente está tendo que alimentá-lo. Esse é um sinal clássico de uma mudança no status funcional. E que isso deve ligar o alerta. Se isso aconteceu de uma forma aguda ou subaguda, eu preciso investigar, porque alguma coisa pode estar acontecendo. E aí eu volto, que é alguma coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser um hipotireoidismo? Pode. Pode. Eu já peguei um hipertireoidismo. Só que aí foi mais na cara, porque era uma paciente que até então estava bem, e ela evoluiu com fadiga. Ela queixou de fadiga. Ela começou a ter... Ela era uma idosa independente, portanto, ela fazia suas atividades diárias sem precisar de ajuda. A atividade diária é se transferir dentro de casa, comer com a própria mão, vestir-se, conseguir ir ao banheiro e se limpar sozinho, controlar cocô, xixi. Isso é atividade diária. E ela fazia tudo isso muito bem, obrigada. Ela, inclusive, fazia atividades instrumentais de vida diária sozinha. Portanto, ela
Ela conseguia ir ao mercado, ela pagava as próprias contas, ela controlava o dinheiro, quando precisava, ela ainda costurava uma coisinha. Então, assim, quando ela precisava de ajuda, não era muito, ela conseguia falar o telefone, então ela conseguia. E, de repente, ela parou totalmente de fazer as atividades instrumentais que ela conseguia, e ela começou a precisar de ajuda para as atividades básicas, de uma forma muito intempestiva, porque ela queixava que estava muito fraca. E ao ser levada ao consultório, o que chamava atenção é que ela estava com um pulso totalmente arrítmico. E aí eu pedi para ela ir para, assim, ela estava arrítmica, pouco cansada. Quando a gente foi ver, ela tinha uma fibrilação atrial que era secundária a um hipertireoidismo. Então, essas coisas, elas acontecem. A ausência de dor. Então, sabe, eu tive um paciente que ele infartou, ele fez um infarto à direita, assim, miocárdio direita grande, e ele sentiu um ardor no estômago, só. E ele estava na fazenda, demorou 3 dias para procurar ajuda. Essa ausência de dor, muitas vezes, ela acontece porque eu tenho alteração da parte sensitiva, e porque a dor, ela é diferente de pessoa para pessoa, tem a ver com as terminações que a gente tem com o ciclo, a gente tem a ver com o nosso psicológico, com o nosso emocional. Algumas pessoas, elas realmente suportam mais dor, mas o idoso, ele pode ter uma série de questões em que para a gente associa a dor e a desconforto, e para o idoso não tem. Por exemplo, infecção de trato urinário. A infecção de trato urinário, ela muitas e muitas vezes, mas assim, enormemente, ela vem como queda. Ela vem com incontinência urinária de início muito recente. Ela vem com anorexia, ou seja, diminuição de apetite. E é uma coisa sempre que chama atenção, porque elas costumam ser manifestações agudas ou subagudas. Mas às vezes, por algum motivo, esse idoso, por exemplo, morava sozinho, e aí ela pode estar lá há meses e ninguém percebeu. Então, todas as vezes que vem um paciente, uma paciente principalmente, porque qual é o problema? Para começar, o idoso, até o próprio idoso, tem muita dificuldade de reconhecer a incontinência urinária como um problema médico, especialmente as mulheres. Elas acham que isso é normal de envelhecer. E aí, sendo normal de envelhecer, o que acontece? Elas não dão importância para aquilo dali. Elas se escondem, elas têm vergonha, elas sequer falam isso na consulta. Só que a avaliação geriátrica ampla, ela é ampla mesmo. Então, eu tenho todo um checklist em que eu vou perguntando as coisas de uma forma muito ativa. E perguntando as coisas de forma muito ativa, muitas vezes eu tenho que perguntar da urina. E como que está a urina? Está doendo? Está ardendo? Não. E escapa na calcinha? Várias vezes elas disseram não. Elas dizem que não estão sentindo nada. E aí, quando eu pergunto se escapa, a resposta é positiva. Ah, doutor, escapa. Tem que usar um absorvente ou fralda para sair? Ah, eu uso 2 absorventes noturnos, porque incomoda bastante. Eu tenho vergonha. Eu parei de ir na hidroginástica. E aí, a próxima pergunta é, faz quanto tempo que isso acontece? Por quê? Porque se o início ele é recente ou de poucos meses, eu preciso de uma avaliação de urina, né? Então, assim, um EAS ou urina 1, cada lugar do Brasil chama de um jeito. Então, esse quadro aqui, eu não sei, mas assim, acho que tem como deixar isso guardado, não se preocupando, tirar fotos se quiserem, mas isso para a gente guardar. Então, todas as vezes que eu tenho essas manifestações, elas são manifestações-chave para que eu procure o problema. E o problema pode ser tudo. Pode ser vários. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Esse artigo é bem recente. Ele saiu no Jornal Americano de Geriatria. E olha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. É justamente sobre um tipo de manifestação atípica como Covid, queda. É uma idosa que caiu, e assim, de 83 anos, e ela foi levada para o hospital assim. E no final, esse artigo ele tá salvo, ok? E ela se queixava só de uma leve tontura que ela tinha desenvolvido no dia anterior. E aí, quando eles foram ver, ela tinha uma saturação baixa,
Eles foram para a tomografia, tinham sinais de Covid, e aí realmente o teste deu positivo. E isso acontece? Acontece sim. O que a gente vê no Covid especificamente? O Covid em geral, ele vem com pelo menos 2 sintomas, isso eu acho que todos vocês já sabem. Em mais de 80% deles, os pacientes vêm com febre. E aí, em geral, os sintomas são respiratórios, especialmente pulmonares, porque coronavírus, esse SARS-CoV-2, especificamente tem um tropismo muito grande pelas células pulmonares. Sabe como um paciente meu fez Covid, que a gente descobriu? Ele se sincopou em casa, ele fez um desmaio em casa. Do nada, pá! E aí, foi levado para o hospital e mais uma dessas coisas. Foi feita uma tomografia, não me perguntem, porque eu não sei se ele tossiu, eu não sei, foi uma tomografia de crânio. Eu só sei que o santo do radiologista desceu. E aí, quando ele desceu, ele fez a tomo de pulmão, de tórax, e tinha achados. E aí a gente conseguiu confirmar. Mas hoje o que eu vejo é assim, para mim o que tem me chamado a atenção é que, geralmente, eu não espero febre no idoso. Mas com Covid alguns fazem. Então, quando eu tenho febre e algum sintoma respiratório qualquer um, para mim é até fácil. Meu problema são esses outros. Né? Eu tive uma queda também, eu tive uma paciente dessa, que eu fui chamada na casa, que tinha tido uma queda no dia anterior, caiu, bateu a cabeça, a família não quis levar para o hospital, muito nervosos com coronavírus. E aí, quando eu cheguei lá, ela estava com uma saturação de 80%, e, enfim, não dá para fazer tomografia, mas fez o raio-x, tinha alterações intersticiais, o PCR dela veio positivo. Então, assim, todo geriatra ou quem trabalha em emergência tem uma história de manifestação atípica para contar relacionada, por exemplo, agora eu estou contando para vocês de Covid, mas a gente tem N outros. Aqui especificamente falando da febre, a febre é uma coisa bem interessante, assim, eu comecei aquele slide lá falando, e por que os idosos, em geral, não fazem febre, né? Será que eles não fazem ou a gente não reconhece? Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas especialmente a gente não reconhece, até porque a gente não tem como reconhecer, né? Porque eu teria que saber a temperatura habitual de cada idoso que está residente em cada casa. Às vezes eu consigo isso em idosos que já são acamados, ou pelo menos muito dependentes, e que têm um serviço com um cuidador ou com um técnico em casa. Mas habitualmente não é fácil. O que a gente advoga é que o que acontece? Os idosos eles tendem a ter uma temperatura mais baixa, inclusive por conta da questão da menor massa magra. Então, eu tenho todo um sistema relacionado à minha composição e à minha forma de regular a minha própria temperatura, em que eles tendem a ter uma temperatura mais baixa. E aí, febre seria especialmente isso aqui, quando eu tenho mais do que 1 grau acima da temperatura habitual. Então, se eu tenho como medir, um idoso habitualmente está entre 35,5 e 35,7, e no outro dia que está fazendo 36,8, ele está com febre, né? Fora isso, alguns idosos, eles não fazem febre mesmo, de jeito nenhum, porque além da interação no músculo, eu preciso de um sistema imune muito ativo, então que ele reconheça aquele bicho. Então, ele reconhece o antígeno, ele produz citocina, e as citocinas vão lá ser reconhecidas para aumentar a temperatura corporal para tentar matar aquele bicho. Então, esse sistema, que é muito simples e todos nós fazemos, para o idoso não funciona com essa agilidade. Então, às vezes, eu tenho problemas em toda essa cascata de reconhecimento do sistema imune. Então, naturalmente, isso acontece. Gente, eu não tenho controle, eu acho que eu já estou encerrando o meu tempo, é isso mesmo, organização? Alguém me fale? Eu falo muito, mas se vocês forem deixando, eu vou falando. O delírio, ele merece uma aula sozinho. Eu falei para vocês especificamente para frente, porque ele é uma das mais conhecidas manifestações atípicas. Não é exclusiva dos idosos. Então, quem trabalha em UTI, quem já foi, quem fez estágio, percebe que lá é muito comum. O grande problema é que, como ele nem sempre é reconhecido, várias vezes ele demora a ligar o alerta, inclusive a própria família, né? É aquele idoso que vai ficando molinho, principalmente quando ele é hipoativo, porque vocês vão ver aí que está marcado, são 3 tipos de delírio.
Eu tenho delírio hiperativo, que aí é fácil, porque é aquele idoso confuso que grita, né, vira no giraia. Aquele idoso que era bonzinho, que de repente sai batendo nas cuidadoras, é uma loucura. Então, isso é fácil de reconhecer, que alguma coisa está errada. O hipoativo nem sempre é, porque é aquele que fica molinho, que ele nem sempre quer comer, mas aí depois ele melhora um pouco, porque o delírio ainda tem uma coisa, ele prega uma peça na gente, ele flutua ao longo do dia. Então, comumente ele aparece, depois o paciente melhora, aí a família dá eu acho que a gente não vai precisar ir para o hospital, ou a gente não vai precisar ligar para o geriatra. E aí depois ele volta a ficar com problema. E eu tenho um misto, então eu tenho aquele que começa de um jeito, fica confuso, fica hiperativo e depois fica hipoativo. E como que eu diagnostico? Bem, existe uma série de classificações para o diagnóstico de delírio, mas esse é o mais clássico, é o que foi reconhecido e estudado, e o que praticamente todo mundo usa, que é baseado no CAM, que é o Confusion Assessment Method, em que eu tenho que ter um início agudo e o curso flutuante dos sintomas. Necessariamente, eu tenho uma atenção modificada, e aí eu posso ter um pensamento desorganizado, alteração do nível de consciência, alteração do sono vigília, alguns pacientes ficam inapetentes. Então, esse é o clássico para avaliação e reconhecimento do delírio. O que eu faço muitas vezes no consultório é treinar as famílias para reconhecerem o delírio de tão comum que ela é, né? Então, eu vou treinando as próprias famílias para que elas já saibam procurar, procurar entender o que está acontecendo, e aí, se elas, por algum motivo, não conseguirem falar comigo, elas sabem quais são os sinais de alerta para elas procurarem um pronto-socorro. E muitas famílias ensinam médicos, né? Tem várias famílias que já ensinaram médicos que aquilo era um problema, que o meu pai não é assim, eu preciso que investigue. E aí, a nossa obrigação médica é procurar qualquer causa. E aí, vocês se lembrem, já que vocês estão no processo de formação, que isso significa fazer exame físico completo, inclusive com toque retal. Porque é uma coisa que eu vejo que os médicos não fazem. Quando que eu não vou fazer? Eu não vou fazer se eu não tiver uma estrutura adequada, se o paciente ficar exposto, se eu não tiver luva, enfim. Existe até uma frase muito, muito grosseira, que eu não vou repetir, que falam qual seria a outra possibilidade para não fazer o toque retal. Mas assim, de uma forma muito clara, além disso, eu ainda posso, olha que coisa maravilhosa, ter um delírio é ser autorizado a fazer um exame físico completo, e principalmente a pedir todos os exames laboratoriais e complementares que estiverem na sua cabeça. Isso inclui um eletro. Isso inclui que no exame laboratorial você vai ter que colocar CPK, MB, troponina, você pode colocar um dedímero, que agora está muito na moda, né? Porque a gente precisa do dedímero, por exemplo, para coronavírus, né? E aí vocês já estão sabendo disso melhor do que eu. Mas eu vejo que muitas famílias, e aí, claro, tem um mundo ideal, eu não descubro nada, é líquor, amônia, e aí, enfim, a gente vai enveredar para o caminho do diagnóstico diferencial. Mas, em geral, qual é a minha causa mais comum? Infecção urinária, pneumonia. Nessa época da pandemia, pneumonia por coronavírus, infelizmente, né? Mas, assim, essas são o que eu tinha para falar do delírio, até já passei para depressão. Eu coloquei depressão, porque depressão é um exemplo muito clássico de doença que no idoso, o normal é vir com uma apresentação atípica. Não é uma manifestação atípica, ela normalmente é atípica. Porque quando você pensa no paciente deprimido, você pensa no paciente com humor deprimido, portanto, uma tristeza estampada no rosto, com ansiedade, aquele paciente que se tranca dentro do quarto, que tem ideação suicida e que diz para você que vai se matar. O idoso, ele não é assim. O idoso, mas assim, N vezes ele está lá fazendo as coisas dele, e aí, porque faz parte da avaliação geriátrica ampla, você pergunta, e o senhor tem sentido tristeza nas últimas 2 semanas? E ele te responde, minha filha, tristeza eu tenho demais. Tristeza eu tenho muito. E aí você continua. E
E ânimo? Tem faltado ânimo, vontade de fazer coisas que antes você gostava de fazer? Ah, eu gostava de ir para o baile, eu não vou mais. E aí ele começa a te citar. E aí você continua enveredando pelas perguntas clássicas da OMS e do DSM, que você tem que perguntar sobre depressão. E aí você chega no famoso pensamento de morte e ideação suicida. O senhor tem pensado em morrer ultimamente? Sim, muito. O senhor já tentou se matar? Vários me dizem já. E quando eu pergunto, e como que o senhor planejou? É impressionante quantos me falam como planejaram, por que desistiram, por que não deu certo. Mas eles tinham ido por outro motivo, totalmente diferente. E aí você descobre a depressão. Os sinais, portanto, mais comuns no idoso são isso, a alteração de apetite, que nem sempre é perda. Às vezes é só alteração, é aquele idoso que não tem mais vontade de comer, então ele começa a comer muita besteira, muito doce, predileção por doce. É um idoso que sente dor em todo lugar, principalmente a mulher. E aí, várias vezes, ela vem com diagnóstico de fibromialgia. É impressionante. E aí, quando você vai fazer, você faz os trigger points, e aí você faz aqueles pontos que são pontos aleatórios, e elas continuam sentindo dor. Ali é um sinal muito claro, sabe? Que esse paciente deve ter uma depressão não diagnosticada. Alterações de sono, especialmente a insônia. Em geral, no idoso, tem muito a ver com a insônia intermediária, a insônia... Porque eu tenho a insônia inicial, principalmente para o ansioso, eu tenho muita insônia terminal, para aquele paciente que realmente está deprimido, ele acorda e não dorme mais e fica a noite toda acordado. A diminuição do autocuidado e irritabilidade. Uma coisa que também acontece no idoso é a famosa depressão psicótica, que é quando o idoso abre o quadro depressivo com quadro psicótico de início tardio. E aí eu tenho que tratar a psicose junto com a depressão. E é um quadro muitas vezes confundido com um transtorno demencial, né? Transtorno cognitivo. E não é infrequente, infelizmente. Especialmente quando o idoso ele já tem uma personalidade tipo B, quando ele já é um idoso, que é um esquizoide, que envelheceu. Ou uma coisa que a gente tem pego são aqueles Aspergers, que já tinham um transtorno de espectro autista antes, então, às vezes ele é confundido com um esquizoide ou um esquizoide social, e nunca foi diagnosticado. Lembrar que os TES têm uma descrição muito recente, são pessoas com muita dificuldade social e eles tendem à depressão e pouco vínculo afetivo familiar. Eu acho que eu estou finalizando, esse é um dos últimos, eu também vou colocar aqui a desidratação como uma doença que, em geral, a apresentação ela é atípica no idoso. E por quê? Por quê? Porque o idoso ele tem menos sensação de sede. Então, vocês vão ver os avós de vocês. Todo idoso você conhece não bebe água suficiente. Ah, mas ele não quer beber água. Aí fica as famílias enlouquecidas querendo que aquele idoso, aquela idosa beba água. Ela não vai querer beber água. Porque ela não tem sensação de sede, mudou tudo nessa boca. Inclusive a constituição dessas papilas gustativas que nos dão um paladar. Né? Há uma alteração do turgor cutâneo, que em geral é quando a gente vê, há uma alteração, se houver uma alteração da cognição, que acontece mais com a idade, aí ele não reconhece mesmo, né? Então, várias vezes, como que a gente vai ver a desidratação? Quando esse idoso cai. Quando ela... não é pelo turgor, né? Às vezes você chega lá, é um idoso que sabe uma coisa que tem uma relação, e isso eu ainda não encontrei em literatura, mas assim, eu vejo muita desidratação associada à vontade de comer doce. Aquele idoso começa a comer doce demais, que não tinha isso antes, aí você vai, pede para beber mais água e ele melhora, é impressionante. Então, acho que era isso. Eu me estendi bastante. A Liga aí me ajude a seguir nesse caminho. Espero que vocês tenham gostado, porque é um campo vasto, né? Cada uma dessas coisinhas daria praticamente uma aula inteira, e eu deixo aqui para vocês alguns dos meus contatos e deixo essa frase, que o homem só envelhece quando nele os lamentos substituem os sonhos. Não que eu acho que é um problema envelhecer. Envelhecer é a meta, acho que de todos nós, e é assim que tem que ser, para que a gente possa seguir, mas envelhecer de forma ativa e saudável, e para isso a gente tem que sonhar. Era isso, gente. Obrigada, viu?
Muito obrigado, doutora Silvana, por essa aula que foi maravilhosa. O pessoal no chat está elogiando desde o começo. A hora que a senhora perguntou se até estava passando o tempo, todo mundo, não, continua, continua, que está muito legal. Ah, Então a que gente bom, é que agradece eu não muito. consigo ver, gente. Eu só me vejo, eu vejo só o quadro aqui. Perdão. Inclusive, se a senhora quiser abrir agora para ir olhando, a gente pode fazer algumas dúvidas agora que foram enviadas? Claro, claro, pode ficar. Certo, a Jéssica Marinara perguntou se no idoso com dor muito forte no estômago, a gente deve suspeitar de IAM. Essa é uma manifestação atípica, na verdade, de que a gente deve suspeitar para todo mundo. Então, quando você for para um pronto-socorro, a Jéssica, né? Você vai ver que tem que fazer parte do diagnóstico diferencial, sim, um IAM de parede inferior. E aí, para o idoso também. Mas é que o idoso, às vezes, nem isso ele faz. Nem esse tipo de dor ele faz. Às vezes ele faz uma fadiga, às vezes ele faz só um cansaço. E aí dizia, aí, doutora, como é que eu vou saber? Então, nem sempre é fácil saber. Por isso que a gente tem que ir aprendendo essas manifestações atípicas para ir, né? Enfim, para ir nos enchendo dessa. Aí vale a propedêutica armada, né? Que é essa coisa de você ter o substrato para investigar. Certo. Muito obrigado. O Ian Carlos perguntou: o que explicaria uma incontinência urinária se manifestar com quedas? Tem algum mecanismo fisiopatológico específico? Em geral, ela tem a ver com algumas coisas, por exemplo, aquele enrijecimento do idoso, das artérias, e aí você fica com os vasos com menos conteúdo ali. Nem sempre isso é reconhecido. E aí você tem alguns outros mecanismos, assim, você tem alguns idosos que eles têm o que a gente chama de insuficiência adrenal relativa, então ele não tem a mesma resposta que nós teríamos, por exemplo, com a concentração de sódio. Alguns idosos, eles tendem a uma desautonomia ou uma hipotensão postural mesmo, então eles, em geral, o idoso que ele mais tem essa questão de quedas é um idoso que já tem uma hipotensão postural e ele não sabe, não foi diagnosticado. Então, ele já tem um delay para fazer uma resposta, porque quando a gente tem uma diminuição de volume dentro dos nossos vasos, o que que é resposta fisiológica para o sangue continuar bombeando para onde ele tem que bombear, né? Eu, eu enrijeço, eu como se eu apertasse os meus próprios vasos, e aí eu aumento a pressão e eu tento botar uma força no coração para bombear com mais rapidez. E essa resposta, toda essa cronicidade entre essa resposta é mais lenta no idoso, de uma forma natural. Se esse idoso for hipertenso e tomar remédio para pressão, aí é pior. Se ele usar vasodilatador, aí lascou. Aí é que ele vai tender a ter qualquer diminuição pequena de volume dentro do vaso, e aí entra a desidratação, isso acontece. Então, muitas vezes esse idoso que é infectado, fora que o idoso, ele é um desidratado crônico, é uma coisa que eu não, como eu disse, daria uma aula inteira só dessas coisas. O idoso, ele tem menos sensação de sede, por uma questão central e por uma questão de alteração de paladar. E aí, como o idoso ele tem menos sensação de sede, ele tende a beber menos água. Mesmo aqui em Brasília agora, a gente entrou na época de seca. A gente tem que ficar fazendo lembrete, colocando outros líquidos, porque ele tende a não beber tanta água. Então, ele já é um desidratado crônico. Então, uma das dicas que eu dou é assim, sempre vá ao banheiro. Foi ao banheiro, sempre tome um copo de água depois, sabe? Porque realmente isso é uma coisa que acontece. Então, a gente tem esses dois mecanismos de uma forma, assim, o mais simples possível e da forma que eu me lembrei. Perfeito, doutora. A gente tem tempo para mais algumas perguntas? Tem sim. Didático Aluno perguntou: como aconselhar a família ou responsável a lidar com a amnésia global transitória no idoso? Nossa, tem estudado. Olha, isso é sempre muito difícil. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é assim, a gente precisa educar essa família. A gente precisa educar a família para as complicações que eles podem ter, para eles reconhecerem o que é importante, o que não é importante. Se aquilo vai passar, quanto que vai passar, se não passar, com quanto tempo que a gente vai, enfim, investigar mais. Eu acho que aí você vai ter que treiná-los, né? E perceber essa família, porque algumas famílias, elas precisam, inclusive, de um suporte psicológico para elas absorverem o que você coloca e precisam de suporte emocional.
e às vezes ela precisa do psicólogo junto para que elas consigam absorver essas dificuldades e entender o que há de vir. Mas eu acho que principalmente para tudo, não é só para a amnésia transitória global, é para tudo. Quando você dá informação para o seu paciente, ele tende a confiar em você, para a família, e ela vai ficar mais calma. A gente vê muito isso, por exemplo, cuidado paliativo. Eu acompanho muitos pacientes em fim de vida. E aí, qual é a forma das pessoas enfrentarem a morte de alguém que elas amam muito da melhor maneira possível? É a gente passando o máximo de informações da forma mais simples e empática possível, tirando as dúvidas e trabalhando junto com eles, né? Andando com eles nesse longo processo, percebendo que não consegue absorver o que você diz, entendendo por que ele não consegue absorver e tentando seguir em frente com apoio psicológico, a ajuda realmente de um colega psicólogo. Obrigado, doutora. O Odmar Augusto, ele perguntou se o delírio pode ser um indício de Alzheimer. Pode, mas é incomum. É muito incomum. O Alzheimer, ele é uma doença indolente. Então, em geral, qual é o primeiro indício de Alzheimer? São as pequenas dificuldades diárias de lembranças. Lembranças que antes eram coisas muito comuns e que elas começam a afetar de pouco em pouco o meu vínculo com os outros e a minha atividade de vida. Então, ela é uma doença que, na verdade, ela não vem de forma aguda. Ela pode ter um estopim, alguma coisa acontecer. Muitas vezes o delírio, ele vem como um estopim, e depois disso você tem um diagnóstico. Então, a família até desconfiava, mas aí ninguém nunca foi levar, às vezes é viúva, e aí todo mundo foi postergando. Aí aconteceu um delírio, o paciente foi internado, teve uma infecção urinária, o doutor percebeu que ali tinha alguma coisa errada, e aí, a partir disso, ele é encaminhado para o diagnóstico. Certo. A Maria Eduarda Fati perguntou se, no caso de um idoso com delírio hiperativo, a melhor maneira de lidar com o quadro são os calmantes e sedativos? Não, na verdade, esse é o pior jeito. Só não é pior do que a contenção física. O pior jeito de se lidar com delírio hiperativo é a contenção física. É você tentar amarrar esse doente na maca. Infelizmente, vocês vão ver isso muito na vida de vocês. Muito, muito mesmo. E essa é a pior forma. E a segunda pior forma é você dar um benzodiazepínico para ele, porque depois ele tende a entrar num looping de agitação. Então, a gente usa só o benzodiazepínico, por exemplo, a delirium tremens, quando tem associação com uma síndrome de abstinência alcoólica. Em geral, o que eu vou usar para controle é um antipsicótico, um neuroléptico, que aí ele vai atuar especificamente naquele problema. E o mais conhecido de todos é o haloperidol, porque é o mais, não é que ele é mais estudado, ele é mais antigo, né? Aquele que você usa no pronto-socorro, mas a gente tem, por exemplo, os neurolépticos atípicos, que são um pouquinho mais seguros, inclusive do ponto de vista cardiovascular. Então, a gente tende a controlar melhor com antipsicóticos. Certo. A Marcela Favarato, ela perguntou por que é tão comum a hiponatremia no idoso. Então, a gente tem algumas questões, Marcela, que batem muito com a questão da queda. Por exemplo, eu tenho a questão do idoso ser um desidratado crônico, então ele bebe menos água. E dois, eu tenho alguns idosos que eles, por coisas que eles passaram lá para trás, por medicamentos, às vezes eles tiveram um quadro séptico anterior, alguns idosos eles evoluem com insuficiência adrenal secundária, e tem uma dificuldade de resposta, e claro, aí tem outras coisas, aí entram alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, alguns idosos eles têm isso secundários ao uso de medicação, que favorece a diminuição do sódio. Outros idosos, eles podem ter isso porque eles têm alguma outra causa para trás que pode acontecer dele ter uma síndrome inapropriada do ADH. Então, o que acontece é que o idoso, ele é uma população mais suscetível, mas não por um motivo único. Talvez um motivo que seja mais claro seja aquele que eu dei para explicação da queda, por exemplo. Né, que eu já falei para trás. Mas os motivos são vários.
Certo, obrigado, doutora. A gente já está entrando nas perguntas finais. O pessoal Tá? está mandando bastante dúvidas muito interessantes. O Gianluca perguntou qual é a melhor forma de abordar um idoso resistente ao tratamento da depressão. Formando vínculo e trabalhando em equipe. Vocês vão ver que quem se interessa, geriatria nunca está descolado de gerontologia por um motivo, porque trabalhar com idoso significa trabalhar com equipe. E segundo, porque você tem que criar vínculo com aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Que você tem que olhar para ela como ela é, com a vida que ela teve, tentar entender a biografia dela. Colocar-se na frente dela, não como algumas pessoas, alguns colegas fazem. A gente é formado, às vezes, para ser o dono absoluto da razão e da verdade. A geriatria, ela tira isso da gente, e os cuidados paliativos também. Por quê? Porque o cuidado da geriatria, o cuidado do cuidado paliativo, ele é um cuidado centrado na pessoa, na história de vida que ela teve. Quer dizer que eu vou esquecer da doença? Não, mas quer dizer que eu posso trilhar um caminho diferente para conseguir tratar a doença se aquilo foi importante para aquele paciente. Porque alguns pacientes podem escolher que aquilo eles não querem tratar. Então, você vai ter que formar vínculo. Talvez, e aí você vai precisar de uma equipe. Você vai ter que construir um caminho. Se ele te der a oportunidade de construir com ele, né? Porque senão, se não teve aquela empatia, você pode, inclusive, sugerir para a família, que eles caminhem para um outro colega. Às vezes isso acontece. Então, eu já tive que encaminhar paciente para outro colega, porque tinha uma questão, por exemplo, pacientes árabes, às vezes tem muita dificuldade para aceitar não ordem, não é isso, mas aceitar serem guiados por mulheres, né? E aí eu tive que encaminhar um paciente para um colega geriatra homem, porque culturalmente ele aceitaria melhor. E a resposta foi ok e a família entendeu. Então você vai precisar dessa sensibilidade. Obrigado, doutora. A gente vai entrar nas duas perguntas finais aqui para encerrar. A Emily Santos perguntou quais os aspectos a gente deve ter mais atenção para fazer um bom exame físico no idoso. Emily, o que acontece? O exame físico do idoso, ele não diferencia tanto do adulto, porque seria o exame físico ideal, mas algumas coisas a gente esquece. Com o passar do treinamento, a gente vai fazendo uma anamnese muito dirigida no adulto. Então, se ele sente dor de garganta, olha a garganta. Se ele está sentindo uma dor ao respirar, eu vou escutá-lo. No idoso, eu não posso ser assim. Então, eu necessariamente tenho que... A avaliação geriátrica ampla, ela é uma avaliação diferente, porque além do que o idoso me fala, eu também procuro coisas específicas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer otoscopia. Eu tenho que ver se esse paciente tem rolha de cerume, tem alguma coisa que pode estar afetando e piorando a presbiacusia dele, que é a alteração que já vem da audição com o envelhecimento. Então, eu tenho que dar uma olhada na cavidade oral, ver se ele usa prótese ou se ele tem dentes próprios, se ele tem lesão, como que ele está fazendo a escovação dessa prótese, porque uma coisa que é muito comum é eles escovarem pasta de dente, o que é inadequado. Como que está essa língua? Como que está essa cavidade vocal? O restante eu vou fazer igual, mas aí eu vou me ater numa coisa que em geral a gente vê pouco. Por exemplo, os pés. Então, eu tenho que olhar os pés. Os pés do idoso, eles tendem a ficar mais plano, eles tendem a ter mais ceratose, eles tendem a ter unhas por conta da queratina mesmo, as unhas vão ficando maiores e tudo isso vai ficando mais difícil dentro do calçado e propicia quedas. Então, eu tenho que olhar entre os dedos para ver se não tem tinha, se não tem fungo. Por quê? Porque isso também pode gerar quedas. Eu tenho que ver os pulsos, porque alguns pacientes, eles podem ter alterações por obstrução arterial crônica que ninguém diagnostica, porque às vezes eles não sentem dor, eles não se queixam de dor. Então, assim, é um exame físico normal. E outra coisa, várias vezes você vai ver o geriatra, ele vai desce o paciente, a gente começa a olhar todas as pintas que esse paciente tem, todos os sinais, para alertá-los para começar a mandar. Esse tem que ir lá no dermato tirar, isso aqui não vai dar certo. Então, a gente olha tudo, mas a gente dá um pouquinho de importância a esses pontos que nem sempre o generalista faz. Obrigado, doutora, pela explicação. E agora, para terminar, inclusive com chave de ouro, a Gabriele Alves perguntou como alcançar um envelhecimento ativo e saudável e como incentivar isso nos idosos. Isso é uma aula
inteira, Gabriela, enorme. É uma coisa que eu sou apaixonada. Quando você fala de envelhecimento ativo e saudável, você fala necessariamente de um envelhecimento independente e autônomo. E aí, como que eu faço isso? Lembra que eu falei que para envelhecer, a gente envelhece como a gente vive. Então, se eu vivo bem, eu envelheço bem, da grande maior, claro, na maioria das vezes, né? Tem coisas que são uma loteria, são acidentes, acontecem, ou são, enfim, da vida. Mas, de uma forma geral, eu espero que eu envelheça como eu vivo. Então, se eu posso dizer uma coisa, o que é que vai manter a minha autonomia e a minha independência? Que eu envelheça da melhor forma possível, sim. São os pilares da vida saudável, né? Eu tenho que me alimentar bem, não dá para fugir disso. Então, assim, eu tenho que evitar ultraprocessados, eu tenho que comer de acordo com aquela piramidezinha alimentar que vocês sabem. Eu tenho que fazer exercício físico. E aqui o exercício ele tem um peso talvez muito maior. Por quê? Porque é manter a minha massa magra, que vai me dar força em perna, vai me dar força em braço, que vai fazer força em cima dos meus ossos e deixar eles mais fortes. Por quê? Porque mais para frente, quando a idade avançar, eu vou perder massa magra. Mas se eu tenho um músculo melhor, eu perco menos, né? E aí, se eu tenho esse músculo rígido e ele faz pressão no osso, o osso tende a ser mais forte. Então, especialmente para a mulher, que vai ter o impacto do estrogênio, da menopausa e tal, isso faz muita diferença. Eu não posso fumar. Eu posso beber com moderação. Voltando para a atividade física, o ideal, e aí agora a gente não vai conseguir, mas o ideal é que eu me estimulasse a fazer atividades de convívio social, atividades coletivas, inclusive atividades físicas coletivas. Então, hoje a gente tem um estudo da Mayo Clinic que é assim, eles compararam as atividades físicas. Então, quem faz atividade física com quem não faz nenhuma. Então, quem faz atividade física vive mais do que quem não faz nenhuma. E das atividades físicas, quem que vive mais? Quem vive mais quem faz atividades coletivas, especialmente o tênis. Então, quando eu pego o tênis, a pessoa que pratica tênis, em geral, vive 9 anos mais do que as outras. Por quê? Provavelmente tem a ver com a rede social de apoio. E aí, isso tem a ver com o quê? Com o melhor funcionamento do meu afeto e da minha espiritualidade. Já me chamaram para um monte de live disso, eu já fiz uma live disso, assim, a espiritualidade, ela é um cerne para o envelhecimento autônomo, porque ela mantém aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha capacidade de resiliência, de me posicionar no mundo, de entender que as adversidades, elas vão vir, e de eu conseguir ter paz física e mental para seguir em frente. Então, esses são, acho que, os pontos principais para um envelhecimento saudável. Eu vou só falar uma coisa para o Jean, porque tem o Jean que mandou do dinheiro. Jean, o tênis, esse foi o do Mayo Clinic, porque é uma realidade de fora do Brasil, né? Mas aquela caminhada que os idosos fazem sozinhos, assim, às vezes, eu sou do Piauí, gente. Então, assim, no Piauí, várias vezes, às 5 horas da tarde, naquelas cidadezinhas bem pequenininhas, de 5, 3 mil habitantes, as senhoras se reúnem e fazem caminhadas para fazer atividade física, mas aí elas vão contando, a gente fala que vai contando rosário, né? Então, assim, vai contando as histórias de vida e vão convivendo entre si e tal. Então, ali é um tipo de atividade coletiva, apesar de poder ser feita de uma forma isolada. Então, eu posso caminhar sozinha, mas a partir do momento que eu faço em grupo, teoricamente, isso é mais efetivo para o envelhecimento saudável. Por que eu falei isso? Porque não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com o estilo de vida que a gente escolhe ter para si. Tem gente que não tem oportunidade mesmo, tem gente que tem condições socioeconômicas e sanitárias muito mais difíceis. E aí, se elas viverem mais, tem a ver com, enfim, as questões da vida, a sorte e a genética. Mas, em geral, esses são os pilares da vida saudável. Eu vi que tem muita gente do Nordeste, eu falei que sou do Piauí, o pessoal começou a dizer, eu sou de tal lugar, eu sou da Bahia, eu também sou do Piauí, gostei. Bom, então é isso, doutora. Uma última pergunta agora por parte geral, na verdade, nós criamos um grupo no WhatsApp com todo mundo que tinha interesse. O pessoal está perguntando se tem como disponibilizar os slides da aula.
Acho que tem. Sei, gente. Como eu já te disse, Matheus, eu me sinto muito aqui sendo guiada por vocês, como os meus idosos se sentem com relação à tecnologia. Vocês que me guiam, né? Mas como que eu mandaria? Não, Eu então, mando para perfeito. vocês? A senhora envia no meu e-mail e eu repasso para eles. Tá, eu acho que dá, não tem problema. Não, Eu perfeito, vejo, então. para mim não é um problema. Isso é de domínio público. Caso vocês queiram estudar especificamente, claro, tem coisa aqui que eu fui juntando das minhas coisas, né? Mas tem o Current, vocês todos devem ter tem o Current de geriatria. E lá tem um capítulo que se chama Manifestações Atípicas de Doenças em Idosos. Pronto, vocês também podem pegar lá. Tá bom? Perfeito, então. Muito obrigado, doutora Silvana. A gente gostaria de Eu que agradecer quero. mais uma vez pela aula excelente, por a senhora ter tirado esse tempo para nos dar essa aula, apesar dos contratempos que aconteceram. Muito obrigado de novo. A LAMUG, Liga Acadêmica Multidisciplinar de Geriatria e Gerontologia da UEM, aqui de Maringá. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até agora. Gostaríamos de agradecer as 241 pessoas que ficaram ao vivo no nosso momento de pico. E queremos agradecer também quem tiver assistido essa Nossa, live gravada no Instagram TV. E nossa, incrível. a gente vai encerrar por aqui. Boa noite para todos e muito obrigado.